90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos de volta, né, André? É isso aí, meu diretor. Muito boa noite para quem chegou agora, muito boa noite para quem já estava aí desde a aula anterior. Se você ainda não me conhece, meu nome é Leandro Almeida, sou professor de Geografia e essa é a nossa segunda aula sobre biomas, em que eu vou te falar um pouquinho sobre biomas e vegetação do Brasil. Só para lembrar o que eu falei na última aula, hoje, por ocasião especial de Rock in Rio, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, a gente teve que gravar essa aula para poder evitar problemas com o deslocamento. Então a aula não é ao vivo, mas você pode mandar dúvida para mim, lá para o meu Instagram, Leandro Almeida Gel, em algum momento, prometo, eu vou te responder. Lembra de uma coisa, na última aula a gente falou sobre tipos de bioma e sobre os principais biomas do mundo. Eu te falei sobre a tundra, sobre a taiga, sobre a floresta equatorial, sobre a floresta tropical. Lembra? E te falei também sobre a relação entre clima e vegetação. Como assim? Em áreas onde eu tenha pouca água, a tendência é que eu tenha vegetação desértica. Em lugares onde eu tenha muita água, a tendência é que eu tenha mais biodiversidade. Agora, o ideal é que seja uma área quente e úmida. Um lugar quente e úmido vai ter uma floresta tropical, equatorial. Se o lugar é úmido, mas é mais frio, pode ser que o que eu tenha seja uma floresta temperada. Se ele já está bem perto do polo, a única floresta que pode crescer ali é a boreal, a taiga. Agora, já na região polar, não tem jeito. Não há condições para que uma floresta cresça. Eu vou ter apenas musgos, líquens, vou ter uma tundra. Isso quer dizer que o clima está intimamente relacionado à vegetação. Quanto mais quente e úmido é o local, a tendência é que eu tenha maior biodiversidade. Agora, se a amplitude térmica é muito grande, isso é um problema. Se falta água, isso é um problema. Quanto menos água, quanto mais frio ou quanto maior a amplitude térmica, a tendência é que eu tenha menor biodiversidade. Ok? Eu quero que você dê um print nessa imagem aqui, porque ela tem uma descrição para você ter a noção de qual é uma diferença entre bioma e vegetação, já que são palavras que geralmente aparecem nas questões e muitas vezes tem gente que não sabe diferenciá-las. Olha aqui. O bioma é uma unidade biológica que inclui uma área grande em que eu tenho um clima predominante, uma fitofisionomia, uma aparência de plantas predominante, um solo mais ou menos parecido, que tem a ver também com a altitude, que costuma ser mais ou menos parecida. Então, existe algum grau de homogeneidade de ecossistemas, de comunidades biológicas dentro de um bioma. Dentro de um bioma, costuma haver um tipo principal de vegetação. Porém, alguns biomas, como o cerrado, podem ter vários tipos de vegetação. Vou te mostrar isso daqui a pouco. Mas eu quero adiantar o seguinte, o cerrado vai ter algumas áreas em que o predomínio é de arbustos,
Tem outros lugares em que o predomínio é de vegetação rasteira. Tem algumas áreas em que eu tenho floresta, em que eu tenho árvores de porte elevado. Então não é que num bioma você tem uma homogeneidade completa, mas costuma haver algum grau de semelhança entre as plantas que você vê ali. Então biomas são conjuntos de ecossistemas. E aqui no Brasil a gente tem 6. São 6 grandes biomas. A Amazônia, ou Floresta Amazônica, onde eu tenho vários tipos de vegetação. O Cerrado, que é a savana brasileira, onde eu tenho vários tipos de vegetação. A Caatinga, que é um bioma adaptado a um clima que é um pouco mais seco, semiárido. A Mata Atlântica, os Pampas, a pradaria brasileira, chamado também de Campos Sulinos, e o Pantanal. Então, repito: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. São esses os 6 grandes biomas do Brasil. Agora, se eu for olhar de maneira um pouco mais detalhada para as vegetações do território brasileiro, aí eu vou descrever um número maior de unidades. Repara, dentro do bioma Floresta Amazônica, eu tenho a Floresta Amazônica, mas tenho manchas de cerrado. Aqui eu tenho um cerrado, um Pantanal, uma Caatinga, uma Mata Atlântica, os Campos Sulinos, tal como na imagem anterior? Sim, mas repara, como aparecem alguns nomes nesse mapa que não estavam aqui antes. Olha esse: Mata de Araucária, ou Mata dos Pinhais, que é a mata de coníferas do Brasil. É diferente. É porque esse é um lugar onde a Mata Atlântica ganha uma cara diferente, porque é um lugar mais frio. Então eu não vou ter o mesmo tipo de vegetação ao longo de toda a Mata Atlântica. Aqui, ela vira uma mata de araucária. Assim como nessa área, eu tenho uma Mata dos Cocais, porque ela fica numa área de transição, de confluência entre a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. E além disso, repara que tem uma areazinha meio roxa que corresponde a formações litorâneas, como a Restinga e os manguezais. Agora um outro mapa de domínios morfoclimáticos. Olha só a comparação entre eles. Biomas: 6. Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. Vegetação, eu tenho pelo menos mais 3. A Mata de Araucária, está aqui. A Mata dos Cocais, que está aqui. E a vegetação litorânea, que está aqui. E que se subdivide em Restinga e Manguezal. Aqui, eu tenho os domínios morfoclimáticos, que incluem o quê? Um conjunto de características da natureza. O que é o domínio equatorial ou domínio amazônico? É uma área onde o clima é equatorial, quente e úmido o ano todo. A vegetação é de floresta amazônica. Os solos são bastante lixiviados, passaram por um processo de lixiviação. As terras, o relevo, é de áreas baixas. Eu tenho uma grande bacia hidrográfica amazônica, predominantemente planície. Tudo isso eu vou usar para descrever as características do domínio morfoclimático, sacou? Aqui eu falo só da aparência, da fitofisionomia, das plantas em si. Aqui eu falo de todo o ecossistema, que inclui as plantas. E aqui eu vou juntar clima, vegetação, solos, hidrografia, relevo. Deixa eu te dar mais alguns exemplos. Domínio dos cerrados. Característica: clima tropical continental. Verão quente e chuvoso e inverno seco. Relevo de planalto tipo chapadas. Solo do tipo latossolo. Vegetação do tipo savana, o cerrado brasileiro. Caatinga, domínio das caatingas. Característica: clima semiárido. Solos rasos, pedregosos. Um relevo de depressão, depressão relativa. E uma vegetação xerófita, a de Caatinga. Aí eu venho pra cá,
o domínio das pradarias ou das coxilhas, um relevo com ondulações suaves, um clima que é subtropical, uma vegetação de pradaria, de campos, de mata herbácea. Reparou? Então o que eu estou fazendo na análise desse mapa aqui é trazer várias características da geografia física. Agora, veja uma coisinha. No mapa de biomas aparecem 6. No mapa de domínios morfoclimáticos, a gente também tem 6, além das áreas em transição. Mas olha a diferença. Vou comparar aqui o mapa de biomas e de domínios, hein? Bioma, floresta amazônica, que predomina no domínio amazônico. No domínio dos cerrados, predomina o bioma do cerrado. No domínio da caatinga, predomina o bioma de caatinga. No domínio das pradarias, predomina a pradaria brasileira, os pampas. Então vê, como é que no caso dos domínios morfoclimáticos, o nome quase sempre tem a ver com qual é o bioma predominante. Vamos para as diferenças. Diferença 1. Pantanal é o nome de um bioma, de uma vegetação, mas não de um domínio morfoclimático. Onde está o Pantanal aqui, eu tenho uma área de transição. Araucária, mata de araucária, é o nome de uma vegetação e de um domínio morfoclimático, o domínio das araucárias. Terras mais altas, clima subtropical, solos férteis. Mas ela não vai aparecer no mapa de biomas do Brasil. Porque no mapa de biomas do Brasil, tudo isso aqui é Mata Atlântica. Ele não vai dividir esse pedaço da Mata Atlântica em mata de araucária, como nessa imagem a gente vê. Então essa é uma segunda diferença. Terceira diferença. O único dos domínios morfoclimáticos que não leva o nome da vegetação que está ali é o domínio dos mares de morros, que aparece aqui em rosa, também chamado de domínio atlântico ou tropical atlântico, que é onde eu tenho região de serras, um clima tropical litorâneo e uma vegetação de Mata Atlântica. Tá bom? Agora vamos fazer uma análise comparativa do clima com os biomas. Olha aqui, ó, lado a lado esses dois mapas. Repara como tem semelhanças. Onde o clima é quente e úmido, floresta amazônica. Onde o clima é semiárido, caatinga. Onde o clima é tropical continental, cerrado. Onde o clima é tropical litorâneo, Mata Atlântica. Então, se o clima é úmido o ano todo, como no litoral e na Amazônia, eu tenho biomas heterogêneos. A Mata Atlântica e a floresta amazônica. Se o clima é mais seco, semiárido, eu tenho um bioma de plantas xerófitas, adaptadas a esse ambiente seco. E se eu tenho um clima com uma estação chuvosa e uma seca, eu tenho um bioma que é de plantas tropófilas, mesófilas, que jogam as folhas fora, caducifólias, para poder poupar energia durante esse período seco. Tá bom? No clima subtropical, o que eu tenho é a vegetação de pampa e um pedaço da Mata Atlântica, que é a mata de araucária. E o Pantanal fica numa área que tem o mesmo clima que o restante do Centro-Oeste. Sabe qual é a diferença? O relevo. Aqui é uma terra baixa de planície. Aí a água escorre para cá e forma esse bioma alagado, o Pantanal. Tá bom? Eu vou agora mostrar para vocês um pouquinho das características de cada um desses biomas do Brasil. Começando por essa imagem aqui, eu quero que você aí pense, caramba, de qual bioma será essa foto? De qual desses biomas aqui é a foto que aparece aqui nesse slide? Se você falou Amazônia ou floresta amazônica, você acertou. Repara, essa é uma área úmida, onde você vai ter muito calor, muita chuva, eu tenho muitos rios. Se eu tenho muito sol e muita água, isso é ideal para grande parte das plantas. Por isso eu vou ter uma grande biodiversidade.
A floresta amazônica é um exemplo de floresta equatorial. Heterogênea, perennifólia, latifoliada, higrófita. Lembra disso? Aula passada. Heterogênea porque tem várias espécies. Perennifólia, folhas verdes. Latifoliada, folhas largas. Higrófita gosta de água. E dá para dividir essa floresta em 3 partes. A mata de igapó é aquela que fica sempre dentro d'água, tipo a Vitória Régia. A de várzea tem plantas mais altas, árvores maiores, mas ela alaga na época chuvosa, no inverno amazônico. E a mata de terra firme fica em lugares que nunca alagam e tem as plantas mais altas. Aliás, é interessante isso, porque veja, planta gosta da água? Gosta. Mas água demais mata a planta, na maior parte dos casos. Isso quer dizer que as árvores que são as mais altas recebem muita água da chuva, mas não ficam dentro d'água, porque isso atrapalha o crescimento delas. Nessa imagem, o Brasil está destacado aqui, ó, do restante da América do Sul, só para você ver que 62% da floresta amazônica é nossa. O resto está em vários países, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname. Esse pedacinho da França aqui, ó, Guiana Francesa, também tem floresta amazônica. Então, controlar o desmatamento aqui é muito complicado. Estima-se que algo em torno de 20% da floresta já tenha sido desmatado. E a razão principal é a pecuária extensiva. Da década de 70 para frente, começou a haver uma forte expansão da fronteira agrícola brasileira, levando à ocupação agrícola e com pecuária de áreas de Amazônia. Especialmente aqui, ó, nessa área que eu chamo de Arco do Desmatamento. É o local da borda sul e leste da Amazônia, para onde a expansão da fronteira agrícola mais avançou, aí com isso, hoje, essa é a área mais desmatada. Lembrando quais são as razões principais de destruição da floresta amazônica: a pecuária extensiva e o avanço da fronteira agropecuária. Claro, também tem atividades de mineração, tem muitas coisas, mas essas são as razões principais. Prosseguindo, agora vamos falar um pouquinho desse outro bioma aqui, ó, a Mata Atlântica, que é mais um exemplo de floresta, uma floresta tropical. Repara que ela tem as mesmas características em termos de classificação que a floresta amazônica. Muito biodiversa, predomínio de árvores que gostam de água, cujas folhas estão sempre verdes, largas. Essa Mata Atlântica é um bioma que já foi muito devastado ao longo do tempo. Por quê? Porque a ocupação do Brasil se deu pelo litoral. Então, se a Mata Atlântica é uma vegetação litorânea, ela acabou sendo muito destruída para quê? Para extração de pau-brasil, para produção de açúcar, para mineração, para produção de café, para industrialização, para urbanização. Desde que o Brasil era colônia, a Mata Atlântica tem sido destruída. Hoje, a gente não tem nem 10% de Mata Atlântica original restante, o que é grave, porque a manutenção desse bioma é fundamental para poder evitar secas. Ela influencia no clima. Lembra que a árvore evapotranspira. Então eu preciso dela para poder controlar as chuvas, para poder fazer com que o ciclo hidrológico funcione direito. Preciso das árvores dessa Mata Atlântica para proteger o solo, para evitar erosão, para evitar assoreamento dos rios. Mas infelizmente, a maior parte dela já foi eliminada. Olha aqui. Essa é a distribuição geográfica original da Mata Atlântica no Brasil. Repara, em todo o litoral brasileiro. E aqui as subformações dela, as várias formas de vegetação dentro desse bioma. Olha o que sobrou. Quase nada. Portanto, a Mata Atlântica é o bioma brasileiro mais devastado. E em alguns estados, essa devastação foi ainda maior. Como, por exemplo, no Paraná. Olha aqui o que tínhamos originalmente. Um estado inteiro coberto por mata. E o que sobrou? Quase nada.
Por isso, repito, a Mata Atlântica é o bioma brasileiro que mais sofreu com o processo de devastação por uma série de razões e pela posição geográfica, no litoral, a área onde vive a maior parte da população brasileira. Aqui, eu tenho imagens semelhantes a essas, mostrando como é que houve um rápido desmatamento da Mata Atlântica no estado de São Paulo ao longo do século XX. Esse é um dado relevante, porque a Mata Atlântica tem sido destruída desde o processo de colonização começar. É fato? É. Porém, foi ao longo do século XX que a população cresceu muito, a indústria se expandiu, a agricultura também. E esses processos acabaram provocando esse avanço do desmatamento, como você pôde ver aqui na imagem. Vamos agora falar de um outro bioma. Imagino que olhando para essa imagem aqui, você já tem ideia de qual é o bioma que eu vou apresentar. Ou não? Não? Vamos lá. O que você acha? Olha aqui. Falei primeiro das duas florestas mais biodiversas, heterogêneas. Agora, vou falar de um bioma que é brabo, que é resistente, que consegue sobreviver a condições de pouca água. Vou te falar sobre a Caatinga. A Caatinga é um bioma que não existe do mesmo jeito em nenhum lugar do mundo. É nosso, ó. 100% brasileiro. E ela tem como característica a presença de plantas xerófitas, que são aquelas que são adaptadas a um ambiente seco. O que não quer dizer que não possa haver biodiversidade. O que não quer dizer que não possa haver beleza. E o que não quer dizer que as plantas estejam sempre secas. Esse é um equívoco. Muita gente acha que a Caatinga está sempre assim, seca, com galhos ressecados, com plantas sem folhas. Isso não é verdade. Durante a época úmida do semiárido, que tem lá seus 3, 4, 5 meses de chuva, dependendo do lugar mais, às vezes menos, essa vegetação que está seca, que é caducifólia, volta a ter as suas folhas. Ou seja, a Caatinga muda de aparência entre o período seco e o período chuvoso. Essas fotos aqui são exatamente do mesmo lugar, na época seca e na época chuvosa. Exatamente o mesmo lugar, na época seca e na época chuvosa. A Caatinga é, então, uma vegetação xerófita, caducifólia, decida porque perde folhas, com predomínio de arbustos. Olha os arbustos aqui. E há quem diga que ela seria a estepe brasileira, porque é o que de mais parecido a gente tem em outros lugares do mundo. O que importa é você lembrar que é um bioma adaptado a um clima pouco chuvoso, com cactáceas, com espinhos ao invés de folha convencional, que armazena água dentro de si, com raízes profundas. E é um bioma predominante no sertão do Nordeste e no norte de Minas Gerais. Agora, já temos imagens de um outro bioma. E se você parar para analisar, em cada foto é uma coisa completamente diferente. Eu tenho árvores em alguns lugares, eu tenho arbustos em outros, eu tenho campo só com gramíneas em algumas áreas, eu tenho lugar onde tem gramínea e arbusto. Esse é o cerrado. O cerrado é uma vegetação de savana com grande biodiversidade, tropófita, porque troca de características entre o verão e o inverno, e caducifólia, porque joga as folhas fora na época mais seca. Tem floresta, tem arbusto, tem campo e tem muita planta com galhos retorcidos. Plantas que são adaptadas ao ambiente seco e ao fogo. Elas se recuperam mais rápido até de um incêndio do que se esse incêndio acontecesse em um bioma como a Mata Atlântica, em que as plantas não estão adaptadas a isso, não conseguem sobreviver. O cerrado é o bioma brasileiro que mais corre risco de desaparecer pelos próximos anos. Quase metade do cerrado já foi eliminada.
por causa do avanço da pecuária extensiva, da agricultura de soja. É o bioma que mais sofre com esse avanço da fronteira agrícola. E isso é grave por uma série de razões, incluindo os recursos hídricos. O Centro-Oeste e o Cerrado são considerados como a caixa d'água do Brasil, porque é nessa área que a gente tem a nascente de vários rios que vão alimentar a bacia amazônica, a bacia do Paraná, a do Parnaíba, a do São Francisco. Por isso, desmatar o Cerrado, as cabeceiras, as nascentes, é destruir os mananciais. E se não tem água lá em cima, não vai ter água embaixo. Aqui, já vamos para um outro bioma. Também no Centro-Oeste. Só que mais para o Mato Grosso do Sul. Essa imagem aqui é de uma vegetação hidrófita, que está dentro d'água. O que você encontra em áreas do Pantanal. O Pantanal e o Cerrado são os dois biomas mais comuns do Centro-Oeste, mas são diferentes entre si. No Pantanal, existe savana, mas também tem vegetação alagada. É um bioma com bastante biodiversidade. Algumas plantas são tropófitas, outras são hidrófitas, estão sempre dentro d'água. Predominam espécies rasteiras. Numa época do ano está seco, na outra ele está alagado. Ou melhor, em tese, né? Porque temos secas tão terríveis no Brasil nos últimos anos, que esse período em que o Pantanal tinha que ficar alagado não tem acontecido adequadamente. O Pantanal sofre com as mudanças climáticas globais, assim como sofre com ações antrópicas em território brasileiro, como as queimadas, o turismo desordenado, a construção de hidrovias, o avanço da pecuária e da agricultura moderna. Nesse momento, nessa época do ano, entre junho, julho, agosto, setembro, temos um período seco na região centro-oeste do Brasil, o que faz com que ocorram incêndios no Pantanal. Quase nunca espontâneos, mas com a vegetação tá seca, isso faz com que qualquer fagulha, criminosa ou não, possa desencadear um incêndio muito forte. Aqui, estou te mostrando uma imagem de uma vegetação rasteira, herbácea, gramínea, bastante homogênea. É a pradaria brasileira, que está aqui no Rio Grande do Sul e é chamada de campos ou pampas. Essa é uma vegetação homogênea e herbácea. Ela não cresce muito por causa da amplitude térmica. O clima é subtropical, é frio, é úmido e tem uma amplitude térmica grande para o padrão brasileiro. Esse é um bioma relativamente preservado porque ele é usado como pastagem natural. Essa é uma área em que se faz bastante pecuária. E agora, para a gente caminhar para o fim da nossa aula, eu quero te mostrar biomas de transição ou subbiomas ou tipos de vegetação. Só para lembrar, falamos dos 6 principais, né? Quais? Olha aqui, ó. Primeiro, Amazônia, o maior. Mata Atlântica, o litorâneo e mais devastado. Cerrado e Caatinga, aqueles que começam com um C. C de confusão. Mas cuidado, vai confundir não. Lembra o seguinte, ó. O Cerrado está no Centro-Oeste. E é aquele que tem maior risco de desaparecer pelos próximos anos. A Caatinga, aqui ó, está no sertão do Nordeste, no norte de Minas Gerais. Ameaçada também pelo quê? Alguns motivos. Principal, extração de madeira para fazer lenha, para fazer carvão vegetal. E o Pantanal, também muito ameaçado por vários motivos. E é um dos biomas que está queimando nesse momento em que a gente tem uma seca recorde, em que as plantas estão muito ressecadas, em que o tempo está seco e em que essa fumaça de desmatamento tem circulado por boa parte do Brasil. Eu tive esse fim de semana em Belo Horizonte e assim, o céu, você não via nada de azul, você nem viu o sol, só fumaça. E isso porque Belo Horizonte já está meio longe do lugar onde está havendo a maior parte dos incêndios.
Mas mesmo assim, na estrada do Rio para lá, o que eu mais vi foi área queimada, o que eu mais vi foi área que ainda estava pegando fogo. E claramente, na maior parte das vezes, não tem como negar, aquilo lá é incêndio humano, antrópico. É alguém que está passando de carro, jogou uma guimba de cigarro, que caiu no mato seco, e aí o fogo pega e se alastra. Ou então alguém que de propósito queimou a vegetação da sua terra para poder limpar o terreno para a próxima safra. Ou que queimou de propósito um pedaço do teu terreno para queimar a reserva legal que a lei te obriga a manter. Que caramba, se queimou, o que eu posso fazer? Não foi escolha minha, né? Queimou. Agora não tem mais o que preservar. Então os incêndios que têm acontecido no Brasil são incêndios causados pela ação humana. De propósito, não necessariamente. Depende do caso. Há casos acidentais, há casos de pequenos agricultores que usam a técnica de queimada para limpar o terreno, uma péssima técnica, mas que faz parte da tradição deles. Tem aqueles que fazem incêndio de maneira criminosa para poder vender o terreno por um preço mais alto, já limpo, sem as plantas. Motivos não faltam, mas depende muito de cada caso. E um detalhe, não é porque alguém está botando fogo na vegetação e foi registrado um vídeo dele fazendo isso, que seja o caso de um crime. Como assim? Pode ser que o vídeo em questão seja de alguém da Defesa Civil, dos bombeiros, algum brigadista, que está botando fogo de propósito num pedacinho da vegetação para poder fazer com que queimado aquele pedaço ali não permita mais a propagação do fogo que vem de um outro lugar. É uma queimada controlada, entende? Tem mato em tudo que é lugar. Você faz um corredor e queima de maneira controlada isso aqui para separar esse mato daquele lá. Aí o fogo vem e não consegue passar para o outro lado. É como se eu fosse isolar o fogo. Essa é uma forma de você fazer queimada controlada e pode ajudar a evitar a propagação indiscriminada do fogo. E por último aqui é nosso pampa, né? Nossos campos sulinos, essa vegetação herbácea da região sul do Brasil. Vamos lá para os nossos biomas de transição, ou então subbiomas, ou tipos de vegetação. Manguezais, restingas, mata de araucária e mata dos cocais. Aqui eu tenho um exemplo de restinga. Vegetação litorânea, adaptada a um solo terrível, arenoso, muito ruim, e água salgada. Não é qualquer planta que consegue viver assim, né? A restinga consegue. Aqui o manguezal. O manguezal que fica na foz dos rios, no contato com o mar já. Então recebe água salgada de vez em quando. E o nível da maré fica mudando, né? Por isso, uma adaptação que o manguezal criou foram as raízes aéreas, para que ele possa ficar na água, mas não se afogar. Os manguezais e as restingas, infelizmente, estão entre os biomas mais devastados e poluídos. Por quê? Porque ficam no litoral, numa área muito ocupada, muito urbanizada e onde há o descarte inadequado de muitos resíduos. Mangues e restingas são, portanto, uma vegetação litorânea. A restinga na areia, o mangue na foz dos rios. Ambos muito degradados, são exemplos de vegetação halófita que consegue sobreviver em ambientes com água salgada. Já essa imagem aqui mostra a floresta de coníferas do Brasil, nossa mata de araucária, nossa vegetação homogênea. A gente não tem taiga. Taiga você lembra, né? Da última aula. É a vegetação bela do crepúsculo. A vegetação homogênea, que não tem expressão, que não tem variedade. A gente não tem taiga aqui, mas temos araucária. A araucária é o pinheiro brasileiro, é a conífera brasileira. E ela é encontrada na região sul do Brasil. Apenas não. Eu estava lá em Belo Horizonte, tinha araucária. Em São Paulo também tem. Mas de um modo geral você vai encontrá-la na região sul. Nas áreas onde ela não foi arrancada, né? Porque a mata de araucária, coitada, foi profundamente devastada em virtude de a sua madeira ter um alto valor agregado.
Originalmente, ela é encontrada em áreas de clima frio, subtropical, úmido e onde ou tenha solos férteis. Ela é homogênea e arbórea. E ela é encontrada nas áreas que você vê aqui em marrom. Por último, tem aqui uma imagem de uma quebradeira de coco, babaçu carnaúba, que é uma profissão ainda bastante comum em algumas áreas do Maranhão, do Piauí, aonde a gente tem um tipo de vegetação de palmáceas que inclui o babaçu, a carnaúba, que são duas plantas muito utilizadas para o extrativismo vegetal. O babaçu, a carnaúba e o buriti são então os três principais exemplos de árvores da Mata dos Cocais, que fica aqui, ó, numa região chamada de Meio Norte, entre a Amazônia, o Centro-Oeste, a Caatinga, e que é bastante aproveitada, repito, para extrativismo vegetal. Por quê? Porque dessas palmáceas, do babaçu, da carnaúba, se tira praticamente tudo. Olha aqui, do babaçu, você pode tirar a amêndoa para pegar um óleo com o qual você faz sabão, glicerina. Você pode produzir um leite das amêndoas verdes. Você pode fazer artesanato com as folhas. Você pode fazer alimento. Você pode tirar palmito. Você pode fazer marcenaria. Você pode usar como adubo. E ainda dá para produzir um carvão de boa qualidade. Então o babaçu é uma planta da qual se tira praticamente tudo. Você pode fazer tudo o que você quiser. E é isso que explica que ele seja tão importante para a economia maranhense, para a economia de alguns povos tradicionais que vivem do extrativismo. Da carnaúba, se faz o mesmo. Você pode produzir lubrificante, material de limpeza, cápsula de comprimido, pode fazer cera, pode produzir couro, cosméticos, embalagens e até chips de computador. Então, mais uma vez, a carnaúba, assim como o babaçu, é um exemplo de produto que pode ser muito utilizado pelo extrativismo e que acaba movimentando a economia local nessa área que eu chamei aqui de Meio Norte, uma sub-região da região Nordeste. Para a gente fechar, eu quero que você olhe e compare esses dois mapas, porque num deles o que eu tenho é a distribuição geográfica original da vegetação nativa no Brasil. Só que esse é o mapa que mostra a situação atual. Em vermelho, as áreas que foram devastadas, que sofreram com a ação antrópica. E aí fica claro que nenhuma área escapou a esse desmatamento. E que a Mata Atlântica e o Cerrado estão, sem dúvida, entre os mais destruídos. Uma destruição que se aprofunda ao longo do século XX, principalmente da metade do século XX para frente, quando a expansão da fronteira agrícola brasileira começou a crescer, quando a população brasileira começou a crescer, quando o grau de urbanização começou a aumentar. Com isso, o resultado é que a gente tem tido uma diminuição progressiva da nossa cobertura vegetal, que tem sido substituída por áreas de agricultura, por áreas de pastagem, e isso vale para todos os biomas. A Amazônia é um deles, cada vez mais devastada, tanto no Brasil quanto fora. A Amazônia, de tempos em tempos, é objeto de notícia, de reportagens que falam sobre como é que a taxa de desmatamento é alta, porém, ela não é estática nem estável. Ela pode aumentar ou diminuir. De 2004 para 2014, ela diminuiu. De 2015 para frente, ela voltou a subir. De 2019 a 2020, esse desmatamento cresceu 34%. Portanto, o desmatamento é feito por pessoas, por empresas, por indivíduos que agem de maneira criminosa e que podem ou não ser incentivados por políticas públicas, que podem ou não ser freados por políticas públicas. É claro, não estou dizendo aqui que seja possível acabar totalmente com a atividade ilegal de remoção de madeira, não.
mas é possível fazer políticas públicas que controlem, que coíbam o avanço desse desmatamento, tanto na Amazônia, quanto no Cerrado ou em outros biomas do Brasil. Aliás, falando em Cerrado, esse bioma ultra ameaçado, eu queria te lembrar que tanto ele quanto a Mata Atlântica são exemplos de hotspot. Do que se trata isso? São biomas com grande biodiversidade e fortemente ameaçados. A Mata Atlântica e o Cerrado são atualmente considerados 2 hotspots brasileiros, porque são eles os que têm maior risco de desaparecerem pelos próximos anos. O que não quer dizer que os manguezais estão imunes a essa destruição, ou que as restingas estejam imunes a isso. Infelizmente não. Na verdade, essas áreas mais populosas, mais habitadas, são também igualmente vulneráveis. E a especulação imobiliária, quanto mais cresce, mais tende a provocar a destruição dessas localidades. Beleza? Para a gente fechar, vamos fazer uma questão que fala sobre um bioma brasileiro que tem uma vegetação que é conhecida por perder as folhas. Opa! Já vou ficar aqui na dúvida de Cerrado e Caatinga. Elimino as outras, mas vou analisar o resto. Plantas podem acumular água no caule e na raiz, folha pequena, espinho. E olha aqui onde está a palavra-chave para você achar a resposta. 9 meses de seca. Um lugar que fica tanto tempo sem chuva é uma área de clima semiárido. E essa área de clima semiárido no Brasil tem uma vegetação de caatinga. Beleza? Vou ficando por aqui. Vejo vocês de volta na semana que vem. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.